Gênesis capítulo 2. O importante é que a pregação do domingo eu consegui concluir a introdução. Mas faz parte, né? Quando você se propõe a aprender mais da palavra de Deus, você precisa de 3 coisas. Uma é disciplina, a outra é paciência, porque você vai querer entender tudo de uma vez só, e isso não vai funcionar. Até Deus criou a Terra em 6 dias, né? E dirá nós para entender. E tempo. Ao invés de disciplina, vamos colocar disposição. Né? Então você precisa ter muita disposição, ter paciência, porque às vezes você vai passar ali 3, 4 aulas e vai dizer, eu estou com dificuldade de entender. Aí, às vezes, em 1 minuto de ministração, o Espírito Santo vem e vira a chave, você começa a entender tudo. E geralmente é assim que acontece, porque para cada um Deus tem um tempo. Então a ministração não é só racional, não é só informações. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então às vezes você vai assistir 3, 4 aulas e vai dizer, nossa, está puxado, estou com dificuldade. Aí naquele 1 minuto seguinte ali que você ouve, o Espírito Santo descortina tudo e você começa a compreender, ter a compreensão do todo, porque tudo aquilo está daquela forma. Então nós precisamos dessas 3 coisas. Dedicação, paciência e tempo. Amém? Domingo eu nem consegui entrar na parte da volta de Jesus. Eu tinha mais aplicações para fazer. E é muito interessante como que as circunstâncias, o espírito dessa época, como diz Paulo, ele vem mexendo com a nossa mente a um ponto de a igreja de Jesus já não anseia mais pela vinda de Jesus. Som. Som. Deixa eu ver se é aqui. Som. Som. Voltou. Então, a igreja de Jesus, ela já não tem, isso falando a grosso modo, ela não tem mais o anseio da volta de Jesus. Muitas das vezes, quando as pessoas hoje em dia ouvem falar da volta de Jesus, logo elas pensam, nossa, mas agora que eu iria casar? Mas esse ano que eu comecei a faculdade, casei faz pouco tempo, queria tanto ter um filho. E parece que a vinda de Jesus é uma interrupção dos meus planos. Como se os meus planos fossem mais importantes do que a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que a coroa da justiça já me está preparada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Você tem amado a vinda do Senhor? Um verdadeiro discípulo de Jesus, o maior anseio da vida dele, precisa ser a vinda de Jesus. Como assim?
O mais importante de tudo para mim é eu ter Jesus aqui, fisicamente. Esse é o sentimento que nós temos que ter quando a gente ouve alguém falar que Jesus está voltando, ou da sua segunda vinda. O anseio da minha alma precisa ser ter Jesus aqui fisicamente, mais do que casamento, mais do que a formatura, mais do que o filho que está para chegar, mais do que tudo. Será que nós estamos tendo esse tipo de sentimento? Quem aí já programou a semana? Às vezes a gente começa na segunda, essa semana tem que fazer isso, aquilo, e se Jesus voltar hoje? Não que você não tenha que programar, mas a gente às vezes se envolve tanto com o dia a dia que a gente acaba não pensando nessas coisas. É aí que o espírito vai se esfriando. Porque o anseio, o que a Bíblia vai apontar, o ápice da história é a segunda vinda. Do que já aconteceu até agora, o ápice da história é a primeira. Mas de toda a história completa, o ápice é a segunda. Quem está aí? Vocês estão comigo em Gênesis capítulo 2? Então, na semana passada, nós falamos sobre 2 assuntos, né? Nós aprendemos sobre o descanso, entender o guardar o sábado na dispensação da graça, que é, que na verdade é o descanso, e o descanso é Cristo, não fala de um dia específico da semana. E também nós falamos sobre a tricotomia do homem. Amém? Corpo, alma, espírito. Vamos a partir do versículo 8, então. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Quem está aí? Primeira coisa, o nome do jardim não é Éden. Éden significa terra deleitosa. Uma melhor tradução, terra fértil. Então o que o texto está dizendo? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então Deus plantou um jardim nessa terra de delícias. Amém? Assim como, por exemplo, eu não falei isso, mas se você quiser voltar, se a gente voltar algumas aulas, você vai conseguir compreender. O nome Adão não é um nome próprio, pelo menos não a princípio, não era um nome próprio. Não era o nome do homem que Deus fez. Adão significa humanidade. Tanto é que quando Deus chamava Adão, chegava no jardim e chamava Adão, o homem e a mulher olhavam. Quem está aí? Lembra que nós lemos lá em Gênesis 5 que Deus criou homem e mulher? Só que aqui, até agora, Deus, que nós vimos semana passada, Deus formou apenas um corpo. Quem está aí? Então o Éden não é o jardim. Éden é a terra onde o jardim foi plantado. Vocês estão comigo? Versículo 9. Tem algo interessante. O homem é o que mesmo? Triuno, ou tripartido, ou tricótono, sim ou não? Corpo,
Olha o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável a? Agradável a? Quando agrada a vista, ela alimenta o quê? A alma. Quem está aí? Sabe aquela sensação da boca encher de água? Chegou da água na boca. Já está trazendo uma satisfação na alma, só de você olhar. O meu primo está viajando, aí eu mandei uma foto de um prato de um restaurante e tem lá onde ele está. O que ele fez? Ele me mandou a foto da fachada do restaurante. Já estou aqui. Então, quando eu mandei a foto, alimentou a alma dele. Ele falou, não, vou ter que alimentar minha carne também. Quem está aí? Então, ela é agradável à vista. E o que mais? Boa para a comida. Então, ela alimenta também o meu. E o que mais? E a árvore da vida no meio do alimenta o espírito. O fruto da árvore da vida alimenta o nosso espírito. Essa árvore da vida que está aqui, no meio do jardim, é a mesma árvore lá de Apocalipse 22. Quem já leu Apocalipse 22? A árvore, só que lá tem algumas diferenças. Lá ele dá mais detalhes. A árvore de Apocalipse 22 dá 12 frutos, um fruto a cada mês. As folhas dessa árvore são para curar as nações. São como remédio para as nações. Isso aí nós vamos ver lá na escatologia. Lá depois, para frente. Jardim de Deus. Lá em Ezequiel ele fala, o jardim de Deus. Por que é o jardim de Deus? A gente vai ver, e saía um rio do Éden, e saía um rio do Éden, versículo 10. Então saía um rio da onde? Da terra de delícias, certo? Para regar o quê? O jardim. Quem está aí? E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Por que é o jardim de Deus? Por que é o jardim de Deus? Porque é o lugar que Deus está criando na terra para que Ele possa manifestar sua presença. Ele não tem 4 braços? Olha lá. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então nascia um rio do Éden e ele se dividia em 4 braços. Será que está pegando? Em Ezequiel fala que o trono de Deus tem 4. Tem 4 o quê? 4 seres viventes. Lá em Apocalipse eles aparecem também. Uma com cara de águia, uma com cara de leão, uma com cara de bezerro, ou algumas traduções de boi, e uma com a cara do Filho do Homem. Vocês estão me olhando com essa cara de incrédulo aí? Está na Bíblia. Ezequiel 1, depois você lê lá. O que esses 4 seres significam? Eles são as bases do trono. Lembra que tudo que existe no mundo físico é uma sombra do que existe no mundo espiritual? O Éden também é a sombra do trono de Deus. Deus está criando aquele lugar ali, porque Ele está dizendo, é aqui que eu vou manifestar minha presença. Quem está aí? Agora, o que significa as 4 bases do trono de Deus ter cara de águia, de leão, de bezerro ou de boi e
de um homem. Quatro bases, cada uma com uma face. Está apontando para o coração da Bíblia. O que é o coração da Bíblia, crente? Os evangelhos. Leão, Mateus, o rei de Israel, o rei dos judeus. Boi, Marcos, o servo. Águia e João. Outro esqueci. E Lucas, aonde ele aparece como o filho do homem. A imagem de um homem. Quem está aí? Você vai perceber, por exemplo, que em Marcos, ele não conta do nascimento de Jesus, do batismo de Jesus. Ele já vai direto para Jesus fazendo milagre. Então, ali ele está trazendo a figura do servo, aquele que veio servir a humanidade. A genealogia que aparece em Lucas começa em Adão. Por quê? Ele está trazendo a genealogia do ser humano. Então, é filho do homem. É onde ele vai tratar a parte mais humana da vida de Jesus. Por quê? Porque Lucas era um médico, então ele sabia, ele traz mais detalhes quando tem questão de milagres, essas coisas e tudo mais. Tanto é que é Lucas que fala sobre Jesus com 12 anos, lá no templo. Então ele traz esse lado mais humano da vida de Jesus. Em Mateus, que foi o que a gente meditou no domingo, é o rei dos judeus. É a promessa que Deus fez para o povo judeu, de ter um rei segundo, filho de Davi, segundo as características de Davi, se cumprindo em Jesus. E o evangelho universal, que é o evangelho de João, que é a águia. Por quê? Porque ela voa longe. Então esse evangelho vai alcançar, foi escrito e direcionado para que nos 4 cantos da terra, onde as pessoas lerem, elas vejam a parte espiritual de Jesus. Amém? O evangelho de João é o que mais fala do Espírito. Lá no capítulo 14. Eu vou, mas vou mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará em vós. João também fala da intimidade. Primeiro milagre que aparece em João, do casamento, transformação de água em vinho. O último milagre que aparece em João, ressurreição de Lázaro, amigo a quem tu amas. Então ele fala de intimidade, relacionamento, Espírito Santo. Quem está pegando? Amém? Então aqui no Gênesis, na criação de todas as coisas, Deus está dando essa descrição. Esses 4 braços que saem o rio que sai do Éden, ele se torna em 4 braços, fala disso. Aponta para isso. Tá? Quem está comigo? Versículo 11. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há, e o ouro dessa terra é? O que Deus está dizendo? O ouro dessa terra é bom. O restante do ouro do mundo não é bom. O que nós conseguimos aprender aqui? Na Bíblia tem homens prósperos. Fala o nome de um aí. Abraão, um dos primeiros. Das histórias onde a gente tem mais ênfase na prosperidade. E engrandecerei o teu nome. Daqui a pouco vamos ler o texto. O que é engrandecerei o teu nome naquele tempo? Te farei muito próspero. Porque geralmente engrandecer o nome trazia notoriedade. A pessoa ficava em evidência, ficava conhecido. Então, quando falava em engrandecer o nome,
falava de uma prosperidade fora do comum. Quem está aí? Quando Deus está falando aqui que o ouro dessa terra é bom, Deus está dizendo, nem toda prosperidade é boa. Existe prosperidade que vem de Deus. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o fulano tem o dom da prosperidade. A prosperidade vem de Deus, eu não preciso nem fazer força. Lógico, ele trabalha, ele exerce seu ofício, mas não é algo que o escraviza. Essa é uma prosperidade que vem de Deus. Como que eu faço para acessar essa prosperidade que vem de Deus? Alcançando maturidade. Como que eu alcanço maturidade? Sendo aprovado nas provações que Deus vai me dar. Amém? Vai fazer sentido na hora que a gente for para frente. Não é que Deus vai te provar, mais ou menos assim. Vamos supor que a tua prova é fazer 7 dias seguidos de oração. Não é que Deus está trocando com você 7 dias de oração para te dar o que você quer. A provação, geralmente, ela vem com um peso muito grande, onde você vai ter que abrir a mão, renunciar a algo muito grande. Quando Deus te pedir para renunciar a algo grande, é porque Ele quer virar uma chave na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Quem está aí? Por exemplo, Gênesis 22. O que Deus pediu para Abraão? Sacrifica o Isaac. Mas não era Deus que tinha prometido? Não era o filho, não era coisa que Abraão mais tinha anseio? É por isso que ele é conhecido como pai da fé. O que ele mais queria, ele estava disposto a sacrificar o Senhor. Dali a história dele mudou. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou, você vai sair daqui e vai até tal lugar. Só falou, sai daí primeiro. O que aconteceu? Abraão levou Ló com ele. E Ló é parente. Deus ficou 3 anos sem falar com Abraão. Abraão obedeceu a voz de Deus, saiu do meio da parentela e foi para o deserto. Saiu, sem rumo. Deus ficou 3 anos sem falar com ele. Deus só volta a falar com ele quando os pastores de Ló com os pastores de Abraão começam a ter atrito, por causa do gado deles, aí eles decidem se separar. Ló, que só prosperou porque estava caminhando com Abraão, escolheu qual lado? O lado bom, o lado da prosperidade, os lados do lado de Sodoma. E Abraão ficou com o quê? Teve que ir para o lado do deserto, onde nem água direito tinha. Qual que é a diferença? A prosperidade não estava no lugar. A prosperidade estava na pessoa. Abraão prosperou no deserto. E Ló perdeu tudo. Depois nós vamos ver o texto. Amém? Quem está aí? Estou só abrindo mais ou menos para você saber onde nós vamos chegar. O ouro dessa terra é bom. Pode ser. Deus vai provar o nosso coração para saber se nós estamos preparados para receber. Por exemplo, tem muitas pessoas durante a história, a minha caminhada de fé, desde que eu me conheço por gente, meus pais estão na igreja, meu pai é pastor, então a gente já viu muito. O que acontecia muito na vida de muitas pessoas? Quando ela estava na prova, ela congregava um monte, ela fazia um monte para Deus, orava de forma fervorosa e tal. Aí a vida dela entrava num período
de descanso, num período mais tranquilo, ela superava aquelas lutas e tal, ela começava a sumir, parava de buscar Deus. Aí o calo começava a apertar de novo, ela voltava a buscar Deus. Então, geralmente, quando nós estamos com a nossa vida no centro da vontade de Deus, e isso é prioridade para nós, Deus vai nos testar para ver se o nosso coração está preparado para receber aquilo. Porque vamos supor, tem muitas pessoas que às vezes buscam a Deus só por bênção financeira, por exemplo. Aí Deus pode te dar muito recurso financeiro? Pode, ele é o dono do ouro da prata. Por que ele não dá? Porque ele é um pai que ama e que cuida e que ele só vai entregar quando ele saber que você não vai se perder. Se ele, nas provas que Deus colocar na nossa vida, a gente não for aprovado, nós não vamos receber, nós não vamos acessar esse tipo de prosperidade sobrenatural porque Deus prefere, às vezes, que a gente passe alguma dificuldade ou a restrição de algumas coisas para a gente não se perder. Eu acho que depende da situação e talvez da gente tentar abrir mais. A gente precisaria abrir mais que tipo de luta? Porque a guerra espiritual do cristão, ela é constante, né? Então, às vezes, você acha que algo do mundo material está atrelado àquilo, e às vezes não, às vezes é um levante por conta de outra situação, por questão de como você está caminhando, você está evangelizando, então você está incomodando o inferno, o mundo das trevas, entendeu? Na verdade, é a vida de oração que vai te guiar. E ela vai te trazendo discernimento. Então, é a vida de oração, a experiência. No começo vai ser mais difícil, mas conforme vai passando o tempo, você vai ficando íntimo de Deus. Você vai conhecendo mais o Senhor, tendo mais relacionamento com Ele, você vai começar a ficar mais sensível espiritual. Então, tipo assim, por exemplo, eu sei discernir quando, por exemplo, eu peguei uma gripe, e é uma gripe, estou com mal-estar, coisa assim. Eu sei discernir quando aquele sintoma de gripe, de dor de cabeça, de mal-estar no corpo é um levante do inimigo, para mim não fazer alguma coisa. Então, e isso com o passar do tempo você vai discernindo. Então, já teve vezes que na terça-feira à tarde eu estar estudando, me dá uma ruindade no corpo, o nariz começar a trancar do nada, ou começar a doer a garganta, alguma coisa, entendeu? Opa, hoje o Espírito Santo tem uma obra grande para fazer na vida das pessoas, é um levante. É só para mim ir lá mandar uma mensagem, irmãos, hoje não vai ter porque eu não estou bem de saúde. Então, isso é uma opressão, uma seta maligna para que a gente não faça determinadas coisas. Mas existem vezes que é apenas uma gripe que pode acontecer com todo mundo, entendeu? Vamos continuar? Verso 12. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos por parte. O que falta para o homem aqui no jardim? O que está faltando para ele? Para o ser humano sobreviver? Está faltando alguma coisa, sim ou não?
Necessidade básica está tudo tranquilo. Então, o que ele tem que comer, ele tem. O que ele tem para beber. O alimento que tem ali alimenta a alma, corpo, espírito. Sim ou não? Então, o homem tem tudo o que precisa. Certo? Volta ali no capítulo 21 e olha o versículo 28. E Deus os... Olha para o texto. 1:28. E Deus os... Capítulo 2. Deixa eu ver. Capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim, então não está faltando nada. Sim ou não? Não falta nada. Agora eu te pergunto, o que o homem fez para merecer isso? O que o homem fez para merecer isso? Qual foi a boa obra que ele fez? Então por que você acha que você tem que fazer alguma coisa para Deus para Ele te dar o que você precisa? Por que você acha que você tem que insistir com Deus para Ele te abençoar? Quando Deus abençoa o homem, logo quando cria o homem, Ele está revelando sua natureza. E qual que é a natureza de Deus? Abençoador. Ele abençoa por natureza. E não por troca. Ele não está esperando que você dê algo em troca para ele. Quem está aí? Mas Deus vai colocar uma regra. Como tudo, o que Ele cria, Ele coloca. Para quê? Para que tudo fique em ordem. Então, obedecer a Deus não faz com que eu receba. Obedecer a Deus protege as dádivas recebidas. Estão pegando? Obedecer a Deus não me garante que eu vou receber tudo que eu quero. Obedecer a Deus garante que tudo que Ele me deu está guardado. Faz diferença ou não faz? Você está pegando mesmo? Como que é o nome disso? Graça. Por exemplo, a gente tem aqui o Miqueias. Vamos supor que a irmã Evelyn tem uma faca grande em casa, que ela usa para cortar carne, cortar legumes, bem afiada, para cozinhar. Essa utilidade da faca é uma utilidade boa? Preparar alimento, picar uma carne. Agora, vai ser bom a utilidade dessa faca se ela entregar na mão do Miqueias? Quem está aí? Então qual que é a regra? O Miqueias não toca nessa faca. Por quê? Por proteção. Porque ele não tem maturidade suficiente para manusear aquela faca como convém.
Vamos lá. A gente vai chegar nisso para frente, com mais detalhes. Mas vamos supor, uma criança como Miqueias, que ela não tem muita malícia da vida, não tem ainda nenhum tipo de maturidade e tal. Se a gente pegar esse celular aqui e colocar na frente dele e dizer, Miqueias, não pode pegar o celular. Aí todo mundo vira as costas, vai fazer outra coisa. O que ele vai fazer? Vai pegar. Porque na hora que você fala não faça, na hora vai abrir o gatilho nele de curiosidade. O que tem de tão bom nesse celular que eu não posso mexer? Foi mais ou menos isso que Deus fez. Não que o homem estava inclinado ao pecado, mas Deus, como criador de tudo, ele cria até esse gatilho de curiosidade. Porque ele tem um propósito na queda do homem, que eu vou explicar mais para frente. Mas Deus coloca até o desejo, quando ele diz, não faça. E olha o detalhe, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, você sabe o que é morrer. Eles não sabiam. O que é morrer? Será que é ruim? Será que é bom? Eles só tinham consciência de vida, não sabiam o que era morte. Lembra que eles se alimentavam das frutas e das ervas? Então nem os animais morriam, porque eles não comiam carne. Quem está aí? Então Deus fala assim, ó, não dá muita explicação, ele só fala daquela árvore, vocês não comam, se vocês comerem vocês vão morrer, ou seja, não comam daquela árvore, senão vai ter uma consequência que vocês nem sabem o que é. É tipo quando ainda não tinha chovido sobre a terra e Deus manda o Noé fazer a arca. Que a arca, na verdade, não é tão parecida com um barco, é mais parecido com um submarino. Ela está mais próximo disso do que de um barco propriamente dito. Então, os homens, as pessoas chegavam para Noé e falavam, você está louco? Por que você está fazendo isso? Aqui não tem lugar para navegar? Não, mas vai chover. Chover? O que é isso? Eu acredito que Adão ficou mais ou menos morrer. O que é isso? É igual você falar, Miqueias, não pega no celular, porque senão vai acontecer daí você fala alguma coisa para ele que ele não sabe o que é. Ele não vai ter muito estímulo para não fazer. Quem está aí? Conseguiram pegar? Nós vamos até aqui, no capítulo 2, eu vou fazer mais uma aplicação, que depois nós vamos fazer o comparativo do capítulo 3 com esse pedaço aqui, que nós lemos hoje. Amém? Então nós precisamos começar a compreender o Gênesis para conhecer a natureza de Deus. Amém? Então nós já entendemos que Deus é abençoador por natureza. Faz parte dos atributos de Deus ser abençoador. Agora, nós temos outro atributo de Deus aqui. Deus também é provedor. Quem está aí? Por quê? Porque ele cria o homem, planta o jardim e provê tudo o que o homem precisa. Então ele é provedor. Agora olha lá para a tua Bíblia. Deus vai começar a falar dessa provisão no versículo 4. A partir do versículo 4, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. Versículo 5, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, então ele vai começar a falar dessa provisão que ele está providenciando para esse homem que ele criou e em seguida vai formar. Amém? Volta lá para o versículo 1 do capítulo 1.
No princípio criou. No versículo 2, lá no final, e o Espírito que... Fala alto, crente, não precisa ficar com preguiça, não. Versículo 3, e disse... 4, e viu... 5 e... 6, e disse... 7, e fez... Se vocês forem reparar, capítulo 1 todo, vai ter Deus disse, Deus fez. Olha lá o 26, por exemplo. E disse, 27, e criou, 28, e Deus os abençoou. 29, disse Deus. 31, e viu Deus. Quem está aí? Isso vai seguir, capítulo 2, versículo 2. E havendo 3, e abençoou. Agora olha o detalhe, a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda 7, e formou, verso 8, e plantou, 9, e o que mudou? Por quê? Porque agora, além de Deus, ele é provedor. E Deus só pode sim ser Senhor de quem ele é o provedor. Está na tua Bíblia ou não está? No capítulo 1, Deus não tinha ninguém para prover. Agora no capítulo 2, ele tem que ser o provedor do homem. Então agora ele é Senhor do homem. Quem está aí? Trazendo para os nossos dias, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela não tem a fé de contribuir? O que ela está dizendo? Eu me responsabilizo pelas minhas finanças. Eu sou o provedor de mim mesmo. Quando a pessoa ela tem a fé de contribuir, ela está comunicando para Deus no mundo espiritual. Eu não sou o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu provedor. Estou colocando minha confiança no Senhor. Humanamente, às vezes a gente olha e fala, só estou dando dinheiro para a igreja. No mundo espiritual você está comunicando. Eu creio que o Senhor é o meu provedor. Quem está aí? Eu posso te dizer, por experiência, já provei muito disso. De ver o Senhor provendo de onde não tinha. Começo de casamento, principalmente. Esse ano, em dezembro desse ano, a gente vai completar 10 anos de casado. Primeiro ano, tudo muito apertadinho. Eu lembro que a gente tinha uma agenda, a Pauline ia só ticando o que ia sendo pago, a gente olhando, e ela já ia colocando na outra página do mês que vem. E tudo muito contado, tudo muito certinho. Aí, como ela já fazia a projeção do mês seguinte, mês que vem o negócio vai esquentar. O que acontecia? Chegava para receber uma hora extra que você nem lembrava que você tinha feito. Teve uma vez lá que um mês que ia apertar de vez. Acho que era tipo agosto. Aí fui receber, veio o salário com aumento e os retroativos dos meses anteriores que tinham sido aumentados. Tipo assim, supriu o que a gente precisava e até sobrou. Isso são experiências, a gente teve muita experiência assim, principalmente no começo, onde tinha que comprar bastante coisa para casa, móveis, essas coisas, então
E a gente sempre é fiel a Deus. Não, isso aqui é primícia, a gente aprendeu dessa forma e a gente vai cumprir. Sempre dizendo, Senhor é o nosso provedor, Senhor é o nosso provedor. E não tem erro. Não estou dizendo para você que se você for inconsequente e ganha 2.000 e gastar 4.000, que você vai dizimar e do nada vai cair 2.000. Agora, se você for prudente e por algum acontecimento, alguma situação, você se apertar, pode ter certeza. Deus vai prover. Quem está aí? Agora, não adianta você ser inconsequente. Ah, não, agora eu vou dizimar. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não, só quem passou pela romance sabe o que é milagre. A conta não fechava. Empreender é tomar risco. Empreendedor que não quer sofrer risco, ele não vai crescer. Só que se você faz um investimento na sua empresa, ou se você tem uma atitude de fé relacionada à sua empresa, aí sim a gente está com a fé, ok. O que é inconsequência? Eu sei que eu ganho tanto, aí eu vou sair, vou comprar uma roupa que eu não posso, gastar com coisa superficial, vou comprar uma viagem, vou fazer isso é inconsequência. Por quê? Você, coisas superficiais, roupa, calçado, viagem e coisas, você faz com aquilo que você tem, com aquilo que realmente está dentro do seu orçamento. Agora, empreender é diferente. A gente você abriu a porta da sua empresa, que amanhã você está correndo risco, porque você tem um aluguel, você tem funcionário, e só Deus para mandar o cliente. Tem um pastor que ele diz assim: quando desistimos de Jesus aparece. Porque tem muitas das vezes que Deus está querendo nos provar e nos conduzir para um caminho da graça. O que é um caminho da graça? Depender de Deus. E às vezes a gente está indo com a força do próprio braço. Que às vezes Deus vai fazer algo e tipo assim, você vai depender inteiramente dele. Aí que a gente tem que tentar discernir se é o isso ou se é Deus fazendo depender inteiramente dele. Quer ver o que acontece com Adão? Aqui para frente. Versículo 18. Estamos lá no capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia Deus falando não é bom. Para falar do quê? Do homem estar só. Detalhe, não foi o homem que disse não está bom. Não foi o homem que pediu.
Eu, na minha concepção, acho que Deus olhou e falou: esse cara tá com a vida muito boa. Tá muito bom. Quem tá aí? Deus viu que não é bom, certo? E ele vai resolver. É isso que ele está tentando fazer com você, só que você não deixa. Ele está olhando e está dizendo, não está bom. Mas daí você blinda o coração, não, que Deus não é. Deus, você só passa na minha vida se for para me entregar as coisas que eu quero. Se for para me mudar, se for para modificar minha vida, me transformar, não quero. Quem está aí? Versículo 19, Deus resolveu o problema. Olha ali. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal, não tem nada a ver o assunto. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu? Quem é a mulher, Adão? Vai trabalhar. Antes de Deus entregar a mulher para Adão, ele deu um serviço para Adão. Vai pôr nome nos bichos. Antes da mulher, Deus deu responsabilidade para ele. É tua responsabilidade colocar nome nos animais. Qual que é o problema? Tem jovem que ele nem sabe o que significa responsabilidade e é namorado. O cara não tem responsabilidade para passar desodorante e é namorar. Vamos aprender com a Bíblia. Deus falou, não está bom sozinho. Vou prover uma mulher, mas primeiro assuma essa responsabilidade aqui e vamos ver se você dá conta. Detalhe, lembra que eu falei que tudo que Deus cria, Deus coloca regras para que tudo fique em ordem? E que Deus não atravessa aquilo que Ele deu responsabilidade para alguém? Como, por exemplo, por isso que acontecem as catástrofes naturais, porque ele estabeleceu os anjos para cuidar do vento, o anjo para cuidar do fogo, o anjo para cuidar das águas. Tudo isso a gente já estudou. Amém? Deus colocou responsabilidade no homem de pôr nome nos animais. Aonde Deus se intrometeu? Falou, não, Adão, esse nome não ficou bom. Deus não modificou. O que Adão chamou, tá ali. Olha para você ver se a vaca não tem cara de vaca. O macaco não tem cara de macaco. O cachorro tem cara de cachorro. Então Adão, Deus primeiro dá uma responsabilidade e ele demonstra que ele é capacitado, que ele tem capacidade. O bom é que eu vou ser pai de menina e eu vou disciplinar os caras. Vai ter que apresentar os dotes. Quais são suas habilidades? O que você sabe fazer? Deixa eu dar uma analisada na vida desse cara, ver se ele é responsável, se ele tem responsabilidade com as coisas. Free Fire. Quem tá aí? Uma vez, quando eu fui lá para conhecer os pais da Pauline, meu sogro já
E aí, quais que são os seus dotes? Eu já sei essa carne. Ele falou, fechou. Pelo menos sabe alguma coisa. Pior que sabia. Até acender o fogo eu sabia. Olha que grande coisa. Depois que experimentou então o churrasco, aí já era. Você pagou a carne? Depois que eu casei, sim. Mas a carne do casamento que eu preparei, foi ele que falou. Eu também não ia fazer tudo sozinho. Quem tá aí? Tá fazendo sentido? Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Pensa o Adão. Deus falou para ele, você está precisando de uma ajudadora, não é bom que você fica só não. Aí começa a passar os animais. O leão tem a leoa, o boi tem a vaca. E aí vai indo. Não, a vaca não se encaixa comigo. A leoa não dá para chegar muito perto também. E passou todos os animais para ele colocando nome. E nenhuma fêmea dava certo com ele. Olha ali, mas para o homem não se achava ajudadora, que está procurando. Qual que é o porém? Aqui, o Adão acaba de completar. O texto está nos dando a entender que ele completou. Ele deu nome para tudo. Amém? Ele completou a tarefa que Deus tinha dado, sim ou não? Foi responsável e capaz. Olha o que o texto seguinte vai dizer. Verso 21. Então. Como que você quer receber coisas de Deus se você não se capacita e não assume as responsabilidades? Administrar uma empresa que fatura 10 mil não é o mesmo que administrar uma empresa que fatura 1 milhão. Então, quando Deus nos prova, é para Ele entender se a nossa capacidade alcança. Porque quem não é fiel no pouco, se você for fiel nas finanças da sua empresa que fatura 10 mil, você vai ser fiel na empresa que fatura 1 milhão. Por quê? Em que aspecto ser fiel? Quem fatura 10 mil na sua empresa paga X de imposto. Quem fatura 1 milhão vai querer sonegar imposto. Por exemplo. Tá? É só um exemplo. Vocês estão conseguindo compreender? O Adão poderia ter pulado o processo. Ah, não, gostei da macaquinha, pode ser ela mesma. Porque é a evolução. Olhe para cá. Porque Deus apontou para ele que tinha uma falta. E Deus não supriu a falta de imediato. O que fica de aprendizado para nós? Às vezes, pode ser algo que seja certo, mas não é o momento certo. Quem está aí? Eu não gosto muito de dar esse tipo de exemplo, mas eu acho que se alguém tiver o coração limpo para receber, pode fazer sentido para a tua vida para sempre. Vocês sabiam que, em média, 25% da renda das famílias dos brasileiros é em pagar juros? Por exemplo, o cara ganha 2 mil.
A renda familiar é R$ 2.500 é juro. O que é juro? É o pobre dando dinheiro para o rico. Porque o rico ele não paga juros. O rico empresta o dinheiro dele para receber juros. Ele empresta para o banco a um juro baixo. O banco empresta geralmente para o pobre, né? A maioria das vezes para o pobre, por muito juro. Aí o banco fica com o lucro, com aquela diferença de juros, paga o mínimo para o rico ou para o investidor. Por que nós pagamos tanto juro? Porque não espera a hora certa. Eu não consigo guardar dinheiro. Você está ansioso. O que é o financiamento, por exemplo? É a antecipação da realização de um sonho. Às vezes você ia realizar o sonho daqui 3 anos, aí você prefere fazer um financiamento para pagar em 5. 2 anos é só juros, ou mais. Então o que Deus está nos ensinando aqui? Ele falou que tinha uma falta, falou que ia fazer, mas não fez de imediato. Quem está aí? Vai lá no Gênesis 12. Aconteceu algo parecido com Abraão também. Relacionado a dinheiro, por sinal. Está comigo em Gênesis 12? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual era o ofício do pai de Abraão? Ele fabricava ídolos, imagens de escultura. Deus, ele fazia. E Abraão tinha o mesmo ofício do pai. Então o que Deus está fazendo, primeira coisa? Tirando ele do meio da idolatria. Amém? E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Aqui está aquilo que eu falei para vocês: engrandecer o nome é te prosperarei. Abraão vai prosperar na força do seu braço? Como que ele vai prosperar? Deus vai prosperar. Amém? Eu engrandecerei o teu nome. Deus está dizendo: eu te prosperarei. Amém? Corre ali no 14. Capítulo 14. Alguém lê para mim versículo 1 e o 2? A gente leu esses 2 versículos basicamente para entender que 5 reis vão guerrear contra 4. E os 4 reis vão ganhar de 5. Esse é o contexto da história. Amém? Pegou essa informação? 5 reis estão guerreando contra 4 e esses 4 vão ganhar de 5. Amém? Verso 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se.
Então os reis ganharam e levaram toda a riqueza e todo o mantimento de Sodoma e Gomorra com eles. Lembra que Sodoma e Gomorra é a região em que Ló foi. Por quê? Porque era uma região rica. Bem? A região mais bonita. Verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Lembra que eu falei que Ló perdeu tudo? É aqui. Eles levaram todos os bens que Ló havia, tudo que Ló havia prosperado caminhando com Abraão. Quando eles se separaram, Ló perdeu tudo. Por que Ló perdeu tudo? Espírito de ingratidão. O espírito de ingratidão, quando nós somos ingratos, nós atraímos destruição. Por quê? Ló só tinha prosperado por causa de Abraão. Quando deu a treta entre os pastores, o que Ló deveria fazer? Já que está dando treta é porque tem muito. Vamos matar alguns, para a gente ter como organizar. Vamos fazer um banquete de comunhão, de reconciliação e vamos continuar. Ou no mínimo ele deveria ter mandado Abraão para o lado bom. Por gratidão. Porque tudo que ele tinha era por causa de Abraão. Quem está aí? Então ele perde tudo por conta desse espírito de ingratidão. Vamos lá. Versículo 13. Então veio um que escapara. E o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus... Coloca entre parênteses a palavra criado, puxa uma seta e escreve escravos. Por que escreve escravo? Só para você saber que Abraão parou de fabricar ídolos para ser criador de escravo, para ser dono de escravo. Nos nossos perfis de hoje em dia, nós não consideraríamos Abraão um homem de Deus. De fazedor de ídolos para dono de escravos. Então ele armou os seus criados, os seus escravos, nascidos em sua casa, quantos? 318, e os perseguiu até Dan. Então, o Abraão pegou 318 escravos, não era pouco, mas contra vários exércitos de vários reis. Exércitos, escravos contra exércitos. A derrota era certa. Vamos ver o texto? Verso 15. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Esse vale era muito comum na época eles usarem para as guerras, para as batalhas, porque era uma planície, era um lugar plano, muito grande. Então os exércitos iam ali para guerrear. O que aconteceu? Abrão, com os 318 escravos, venceu e trouxe todos os bens. Você pegou até aqui as informações? 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo.
E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: olha que interessante. Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Você está conseguindo compreender o contexto? Abrão foi lá, os reis tinham vencido e levado todos os bens para eles. Abrão foi lá, ganhou a guerra deles, recuperou todos os bens de Ló e os bens de todos os reis de Sodoma e Gomorra. Aí o que o rei de Sodoma fez? Disse a Abrão: dá-me as minhas pessoas, ou seja, devolve os habitantes aqui das minhas cidades, mas a riqueza pode ficar para você. Os bens que você conquistou fica com você. Tá pegando? Vamos ver a postura de Abrão? Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Qual que era a promessa de Deus para Abrão? Te prosperarei, engrandecerei o teu. Deus não prometeu que ia prosperar? Qual é a oportunidade que a circunstância está dando para ele aqui? Eram os bens de nação, de uma nação próspera. O que aconteceu com ele aqui? Qualquer um de nós, ao olhar para esse contexto, ia dizer: está aí a oportunidade que Deus deu para cumprir a promessa. Certamente Deus vai cumprir a promessa por aí. Deus está abrindo uma porta. Deus está abrindo as portas. Quem está aí? O que Abraão respondeu? Não tomarei nada. Por quê? Porque o rei de Sodoma podia dizer: foi eu que enriqueci Abraão. Lembra que eu falei que existe uma prosperidade que vem de Deus? E uma que não é de Deus? Abraão, mesmo sabendo que a promessa de Deus era de prosperar, não foi na primeira oportunidade que ele teve de prosperar. Ele esperou em Deus. Da mesma forma que Deus fez com Adão. Você precisa de uma mulher. Vou providenciar. Mas não vai ser do seu jeito, não vai ser na sua hora. Abraão, vou te prosperar. Aí o rei de Sodoma vem e fala: pega todos os bens para você. Não, porque senão você vai dizer que foi você que me prosperou. E quem vai me prosperar é Deus. Esse é o pai da fé. Quem está aí? Gênesis 22. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Você já parou para pensar se Deus chegasse para você dizendo: quero te provar? Preciso provar você em alguma área. O que você responderia? Ia pegar lá, entrar no grupo da igreja: irmãos, ora por mim, o inimigo se levantou. Qual foi a resposta de Abraão?
Eis-me aqui. Tá na tua Bíblia ou não tá? Qual que é a sua resposta para Deus quando as provações vêm? Também não vou no culto. Deus não vai me ver lá tão cedo. Fazer greve de culto. Eu acho que os crentes olham, deve pensar, né? Deve imaginar a cabeça deles, que Deus deve ficar olhando lá. Poxa, estava precisando tanto do culto desse. Tô tão carente. Esse era a pessoa que eu mais queria o culto dela, e ela não vai hoje. Que pena. Vou ficar deprimido também. Não vou ser Deus por um dia. Quem tá aí? Deus está em silêncio comigo. Aí Deus, daí você emburra daqui, Deus emburra de lá. Por quê? Porque você pensa que Deus é imaturo igual você. Quem tá aí? Desobedecer a Deus essa semana, pode esperar a prova. Não fui fiel nas contribuições, vixe, devorador. Quem tá aí? Deus provou a Abraão e ele lhe disse: eis-me aqui. Por que Deus prova a Abraão aqui? Porque Deus não negocia o primeiro lugar do seu coração com ninguém. Isaac estava tomando o primeiro lugar. Aí Deus teve que provar Abraão. Tá virando idolatria já. O relacionamento de Abraão com Isaac. Quem que está em primeiro lugar no seu coração? Lembra que Jesus falou? Mestre, qual é o principal dos mandamentos? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós temos amado mais o Senhor? Eu tenho uma notícia para te dar. Se tem algum Isaac na tua vida, Deus vai pedir para você sacrificar. Daqui a pouco Isaac sai correndo. Tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? Deus vai pedir para você sacrificar. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas como assim, né? Deus é o primeiro lugar. Mas tem muita gente que cai na mesma de Abraão. Coloca o filho no lugar, coloca o cônjuge no lugar, coloca a empresa no lugar. Tem alguns que colocam o ministério no lugar. O cara está tão envolvido com pregar, cuidar de igreja, com todas as programações, ele tira Deus do primeiro lugar, não tem tempo com Deus. Quem está aí? Só uma reflexão. Quem está sendo seu Isaac hoje? Pastor, não tem. Glória a Deus. Continue buscando a Deus em primeiro lugar. Sabe o que mais atrapalha a igreja crescer? É o Isaac das nossas vidas. Bom, é o Isaac da Bíblia, tá, Isaac?
Você vai ajudar a igreja a crescer bastante. Eu estava ouvindo um pastor falando, um dia alguém chegou e perguntou para ele assim: pastor, como ter uma igreja com 5.000 membros? Ele falou: essa pergunta é uma pergunta meio complicada, porque você sabe que isso a gente depende só da graça de Deus. Ele falou: mais olhando para os lados humanos, ele falou assim: se você quer ter uma igreja com 5.000 membros, ore e peça para Deus te dar 500 líderes. Por quê? Porque cada líder influencia pelo menos 10 pessoas. Por que a nossa igreja tem uma promessa de ter 1.000 membros? Não tem. Porque o pastor é ruim? Porque não tem o Espírito Santo? Não tem a presença de Deus? Tem lugar que não tem e tem mais pessoas. Não tem Bíblia? Não tem ensino? Não tem dons espirituais? Por que não cresce? Porque os líderes estão cuidando dos seus desafios. E se um líder influencia, e se o líder influencia que antes das minhas obrigações, das minhas responsabilidades com o reino de Deus, eu coloco meu lazer, ele vai influenciar mais 10. Se alguém na posição de líder influencia que no lugar das minhas responsabilidades com o reino de Deus vem a minha empresa, ele vai influenciar mais 10 que vão cuidar mais da empresa. Quem está aí? A igreja está fria. Você está frio, você está influenciando 10 pessoas. Pelo menos. A igreja está fraca doutrinariamente. Você é fraco doutrinariamente, biblicamente, está influenciando 10 a ser acomodado a você. Não é o caso de vocês que estão aqui. Amém? Tem um pouquinho mais de 10 aqui sendo influenciados pelo ensino da palavra. Amém? Só que qual que é o nosso problema? A gente tem uma tendência de ser represa. De tudo que você já aprendeu aqui na mesa, aqui nos nossos estudos, você já compartilhou pelo menos 10% com alguém? Bom, se todos fizessem isso, talvez a gente não traria essas pessoas para a terça, mas a gente ajudaria essas pessoas a crescerem. O problema da igreja não crescer é que nós estamos aqui já a gente tem uma visão um pouco errada. Deus olha do céu e quando ele olha para a igreja, ele fala: esses são os pastores da cidade. Qual que é o problema? A igreja, como os pastores da cidade, esses pastores ainda se comportam como ovelhas. O cara está 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja que se comporta como uma ovelhinha, coitadinha, que eu não sou capaz. Deus me chamou para ser sentado no banco. Todos nós somos ovelhas, mas todos nós temos responsabilidades de pastores. Pastor de quem? Pastor dos nossos irmãos que estão perdidos. O pastor é o responsável por trazer as ovelhas que estão desgarradas. Mas quando fala pastor, você acha só que desceu o óleo na cabeça. Todos nós temos a responsabilidade. Quem está aí? Nós precisamos não de 1.000 membros. Nós precisamos de 100 líderes que vão influenciar. Quem está aí? Cada responsabilidade que eu deixo de assumir, eu travo o crescimento da igreja. Presta atenção nisso aqui.
Cada responsabilidade que você deveria assumir, você negligencia, você está atrapalhando o crescimento da igreja. Por quê? Porque se você não assume uma responsabilidade que era sua, você vai sobrecarregar alguém. Alguém vai ter que fazer 2, 3 funções. Vai se desgastar e não vai conseguir frutificar também. Não vai conseguir produzir no seu máximo. Por que tem muita... A gente vê às vezes notícias. O pastor fulano era uma bênção, o ministério era abençoado, mas a família acabou. Porque ele assumiu mais responsabilidades do que deveria e negligenciou a família. Por exemplo. Quem está aí? Está fazendo sentido? Vamos para o último texto para a gente ir para casa? Semana que vem vai entrar num dos textos que eu mais gosto de Gênesis, que é o capítulo 3. Tiago, capítulo 1. Vamos agora? Tiago, capítulo 1. Só para a gente concluir essa questão da provação. Quem está aí? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Só para a gente fechar esse assunto. Caso você tenha se perdido, qual que é o nosso assunto? Deus olhou para Adão e falou que não era bom que ele ficasse só e vou providenciar uma ajudadora. Amém? Em seguida, Deus não cumpriu de imediato. Deus deu a ele responsabilidades e testou as suas capacidades. Ao mesmo tempo, nós vimos que isso aconteceu com Abrão também. Deus chamou e disse, vou te prosperar. Abrão, no percurso da sua vida ali, nessa trajetória, teve a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprindo, pelo menos visivelmente, seria como se fosse a promessa de Deus se cumpriu, a prosperidade veio. Mas ele rejeitou para que o rei de Sodoma não tivesse o argumento de dizer, foi eu que prosperei Abrão. Então, para que não houvesse dúvida que era Deus que ia prosperá-lo, ele recusou aquilo que estava vindo para ele de forma antecipada. Amém? Nisso nós aprendemos que Deus às vezes nos prova. Nisso também nós vimos que nós precisamos vigiar, cuidar para que a gente não tenha Isaques na nossa vida. O que é um Isaac na nossa vida? Tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, como prioridade, como primeiro lugar na minha vida. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias... O evangelho não é algo normal. O evangelho, muitas das vezes, não faz nem sentido. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Quem fica alegre de ser tentado? Passar por tentações. É grande alegria. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A melhor palavra aqui poderia ser perseverança. Sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, a paciência ou a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa. Por que vêm as tentações? Por que vêm as provações? Para Deus nos moldar, para que nós sejamos perfeitos e completos. Amém? Então, às vezes, aquilo que você está dizendo que o inimigo se levantou, é Deus que aperfeiçoando.
Quem está aí? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que é a coroa da vida? Recompensa. Por que às vezes a gente vê pessoas que passam anos caminhando na fé e você nunca vê as promessas de Deus cumprir na vida dela? Porque antes de Deus cumprir a promessa, Ele vai permitir a tentação e a provação para quê? Para nos aperfeiçoar, nos capacitar, para a gente estar preparado para receber a promessa. Quem está aí? Eu já tive algumas experiências assim que talvez eu possa compartilhar com vocês. Antes de eu ser consagrado a pastor, por exemplo, Deus me fez ver o quanto eu era uma ovelha ruim em alguns aspectos. Para quê? Para que quando a promessa se cumprisse, soubesse lidar com as ovelhas que tinham aqueles defeitos que eu tinha. Quem está aí? Então, eu fui por muito tempo, principalmente na minha juventude, um cara totalmente apático da fé. Eu não tinha experiência com o Espírito Santo. Eu não fazia noção, não tinha ideia do que era evangelho. Eu conhecia as histórias da Bíblia por frequentar a igreja, muito tempo. Mas eu não tinha a revelação da palavra. Não tinha a clareza de quem Cristo era. Para mim, Jesus, qualquer outro personagem da Bíblia, era a mesma coisa. Então, o que isso me moveu? Isso faz com que eu hoje entenda que vai ter, graças a Deus, na nossa igreja a gente tem um número grande de jovens que têm interesse pela palavra. Mas ao mesmo tempo eu sei ter paciência com aqueles que não têm. Por quê? Porque eu era um jovem assim. Então, eu fui muito tentado a não frequentar mais igreja. Eu era muito tentado a querer tocar no mundo, ganhar dinheiro, né? Porque eu era músico. E aonde eu ia nas igrejas tocar, sempre me olhei, nossa, não tem cara de baixista que toca desse jeito. Não tem nem cara. As pessoas brincavam e tal. E eu falava, vou usar esse talento aqui para me ganhar dinheiro no mundo. Fui muito tentado nessa área, mas Deus me guardou. Até o momento que Deus falou assim, vou te tirar do ministério do louvor, ministério do teu coração, o que você quer fazer para mim, depois de um tempo, eu amadureci um pouco, o que você quer fazer para mim é o ministério do louvor. Mas estou te tirando e vou te colocar no ministério da palavra. Deus estava me provando, porque era o que eu mais amava na vida. Os meus planos estavam todos atrelados à música. Era o meu Isaac. Mas só que naquele momento, o que eu fiz? Eis-me aqui. Abri mão do meu Isaac. O pastor teve que sacrificar? Não, porque Abraão não precisou sacrificar. Abraão só precisou entregar. É por isso que hoje você me vê no ministério do louvor, porque eu não precisei sacrificar, mas eu tive que entregar. Ou seja, eu estagnei, eu não evoluí mais. Eu parei ali. Porque o tempo que eu dedicava estudando música, agora eu estudo a palavra de Deus. Quem está aí? Entreguei o Isaac, não precisei sacrificar, mas precisei entregar. Quem está aí? Amém? Fica de pé. Vou te finalizar.